Olá, este é o vídeo de apresentação do trabalho Classificação de Figuras Geométricas Planas utilizando a rede neural ArtMap Fuzzy. Para iniciar, vamos começar ilustrando uma seguinte situação. Imagine um cenário em que para você aprender determinado conteúdo fosse necessário você esquecer o que você já tinha aprendido anteriormente. Imagine que para você aprender aritmética, por exemplo, fosse necessário você esquecer o conhecimento de geometria que você já tinha aprendido. Com toda certeza, essa seria uma situação muito complicada, pois todo desenvolvimento científico ele se dá com a contribuição de diversas áreas. Esse cenário abordado anteriormente é uma breve ilustração do dilema estabilidade e plasticidade, que dentro da inteligência artificial é a capacidade de aprender algo novo sem sobrescrever o que foi aprendido anteriormente. E é aí que as redes neurais ArtMap Fuzzy entram. Por quê? Porque ela é um sistema de aprendizado criado por Karpart e pelo Grossberg, que pertence à família ART de redes neurais e que elas solucionam o dilema estabilidade e plasticidade. Elas também são inspiradas nos sistemas biológicos, porque a gente consegue ver, por exemplo, no cérebro humano, a capacidade de aprendizagem sem sobrescrever ou sem esquecer o que já foi aprendido anteriormente. Aqui está um exemplo de um modelo da arquitetura dessa rede neural, em que ela é formada por 3 módulos. 2 módulos ARTs, conhecido como módulo ART-A e ART-B. O módulo ART-A será o responsável por criar as associações com os dados de entrada. O módulo ART-B ele vai ser responsável por criar as associações com os dados de saída. E o módulo InterArt ele será o responsável por guardar o mapeamento ou as regras de associação entre os 2 módulos. E aí a gente entra no objetivo desse trabalho, que é utilizar a rede ArtMap Fuzzy para classificar figuras geométricas planas. Materiais e métodos. Foram seguidas essas etapas no materiais e métodos, e na criação das imagens foram criadas cerca de 1.200 imagens por meio de scripts Python. Essas imagens, a maioria delas possuíam semelhança entre si, e elas foram criadas em 3 tamanhos diferentes: 10 por 10, 50 por 50 e 100 por 100. Além disso, foram criados 2 cenários, um com imagens que continham ruídos e outras imagens sem ruídos. O intuito aqui era tentar identificar se a presença ou não de distorções nos pixels das imagens impactava na taxa de acerto da rede. Para que a rede consiga entender as imagens, seria necessário realizar pré-processamento. E na parte de pré-processamento foram feitas em 2 etapas. Na primeira parte foi convertida a imagem colorida para uma escala de cinza. Na segunda etapa foram convertidas imagens em escala de cinza para vetores. Nos treinamentos e testes, para cada tamanho em cada cenário, foram utilizadas 200 imagens. Dessas imagens, 80% delas foram para treinamento e os 20% restantes para os testes. Os parâmetros da ArtMap Fuzzy foram pré-definidos antes do treinamento. Como forma de averiguar se a taxa de acerto da rede estava correta ou não, foi utilizada a fórmula de acurácia, em que as siglas são identificadas ou são definidas pela tabela abaixo. O objetivo nessa etapa é saber se a rede neural consegue de fato identificar uma elipse como uma elipse e um retângulo como um retângulo. Resultados. Foram obtidos resultados expressivos para ambos os cenários, com valores próximos de 100%. Lembrando que a taxa de acerto é a média aritmética da sequência de 5 experimentos e a coluna de neurônios representa o número de neurônios criados pela rede, o número médio de neurônios criados pela rede em todas as etapas de treinamento. Conclui-se que não foi possível afirmar que o número de neurônios possui relação direta com o aumento da taxa de acerto. Além disso, também o tamanho das imagens não foi um fator de impacto para a taxa de acerto, pois ocorreu o caso em que 10 por 10, 50 por 50 tiveram taxas de acertos próximos. E a presença de ruídos também não pareceu ser um fator de grande impacto na taxa de acerto. Para casos em que ocorra uma grande semelhança de imagens e que não há uma grande variação, contendo ou não a presença de ruídos, a utilização da ArtMap Fuzzy pode ser uma opção interessante.
Foi isso, essas são algumas das referências e inspirações. Não deixe de ler o trabalho escrito e até uma próxima. Tchau!